A Brasília para falar com a Janaína Camelo a respeito da viagem de uma comitiva do Ministério dos Povos Indígenas para a Bahia. O desembarque deve acontecer nesta segunda-feira para acompanhar aquele caso que envolve o assassinato de uma indígena durante um conflito de terras na região. Por favor, Janaína, pode retomar do início as explicações. Isso mesmo, Lívia. Pois é, retomando aqui as informações. Então, essa notícia de que essa comitiva embarca hoje ali para a região onde aconteceu esse conflito, né, que fica no sul da Bahia, foi inclusive anunciado pela própria ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela vai liderar essa comitiva, inclusive, e ela fez uma declaração nas redes sociais. Ela se manifestou depois desse conflito que acabou assassinando uma indígena, né? Então, nas redes sociais, ela disse o seguinte, que o Ministério acompanha o caso desde que recebeu as primeiras informações, fazendo aí a interlocução com o Ministério da Justiça também, com o Ministério dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento Agrário e também com a Secretaria de Segurança da Bahia. E aí ela disse que nessa semana, inclusive, antes desses ataques, o Ministério esteve lá na região para construir com as lideranças da tribo Pataxó o plano de gestão territorial e ambiental e também estão agora em contato direto com a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia para garantir todos os cuidados aos feridos, aos indígenas que também ficaram feridos além desse assassinato. Então, só para lembrar o que aconteceu neste domingo, ontem, durante a tarde, né? Uma indígena do povo Pataxó, que é a Maria de Fátima Muniz. Ela era conhecida como Nega Pataxó, ali na região, e ela foi assassinada a tiros e outros indígenas também ficaram feridos. Isso aconteceu, Lívia, na terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, que fica ali no sul da Bahia, né? Então, eles foram atacados por fazendeiros que reivindicam uma terra, uma fazenda que fica ali, que é a fazenda Iuma, e que fica em uma área que é reivindicada pelos indígenas da tribo Pataxó. Então, quem também foi atingido a tiros foi o cacique dessa tribo, que inclusive ele é o irmão da indígena que foi assassinada. Ele foi atingido no rim e passou por uma cirurgia, agora está se recuperando no hospital. Entre os feridos também está uma outra indígena que quebrou o braço e outros feridos estão hospitalizados, mas fora de perigo. Essa fazenda, que é a fazenda Iuma, ela foi ocupada pelos indígenas no sábado, neste sábado, anteontem, um dia antes desse conflito. E aí, segundo informações do Ministério dos Povos Indígenas, cerca de 200 fazendeiros, eles se organizaram, foram mobilizados aí por um grupo de WhatsApp, foram convocados a neste domingo ir até a região e aí enfrentar esses indígenas que estavam reivindicando essas terras, né? E aí eles foram, segundo o Ministério, por meios próprios, sem nenhuma decisão judicial. Ainda segundo o Ministério, na ocasião, eles cercaram a área ali com dezenas de caminhonetes e depois desses conflitos, 2 fazendeiros foram presos, inclusive o fazendeiro que é o autor dos disparos que acabou matando a indígena Nega Pataxó. Então, um fazendeiro também ficou ferido com uma flechada no braço, mas está estável, segundo informações da Polícia Militar ali da Bahia. Essa comitiva que está viajando hoje ao sul da Bahia para tentar uma interlocução ali, acompanhar o caso, está sendo mediado aí pelo Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas. Lívia, a gente vai acompanhar tudo por aqui. Qualquer novidade, a gente volta com mais informações. É com você. Combinado, então. Janaína Camelo, muito obrigada pelas informações. Vamos ouvir os nossos comentaristas a respeito disso. Em poucos dias, né, Piperno, começando com você, nós temos noticiado algo parecido com isso que a Janaína trouxe agora para a gente, só mudando a região. E eu queria saber de vocês se há alguma solução menos complexa para essa questão envolvendo conflitos de terras entre indígenas e fazendeiros, levando-se em consideração que até o próprio marco temporal é uma questão em conflito entre Judiciário e o Congresso Nacional. Existe uma solução que não seja tão complexa para isso? Olívia, são questões que têm realmente, algumas delas, raízes parecidas, mas que são resolvidas de modo diferente. Então, a gente falou muito sobre conflitos que ocorrem, isso foi na semana passada, sobre conflitos que ocorrem lá no Paraná. Então, há uma atuação da Justiça no sentido de resolver isso, de avaliar quem tem ou quem não tem razão. Quer dizer, quem é simplesmente invasor
ou quem está ocupando com base em, enfim, antecedentes que de alguma forma acabam lhe dando algum tipo de razão. Então a justiça é o canal para se resolver isso aí. Agora, quando uma milícia resolve que ela vai resolver esse conflito do modo dela, atropelando inclusive a justiça, aí é crime. Quer dizer, se você entra matando alguém, veja, aqui no Brasil esse tipo de justiçamento, até onde eu sei, ele não é permitido pela lei. O caminho correto é se acionar a justiça. Ah, mas pode demorar? Ué, mas esse é o caminho correto, né? Não tem algo a fazer. Da mesma forma que no norte do país a gente vê o sinal contrário. Quer dizer, por exemplo, garimpeiros invadindo áreas indígenas o tempo todo. Aliás, eu recomendo até um belo artigo da colunista Camila Rocha, lá no Portal UOL e na Folha de São Paulo, falando em narco-garimpeiros. Então, é óbvio que a justiça tem que agir e com mais celeridade, porque senão isso vai definitivamente virar terra de ninguém e toda hora a gente vai acabar noticiando esse tipo de tragédia. Pois é, já é terra de ninguém, né, Piperno? A gente tem uma situação que ela é causada por duas questões, né? Insegurança jurídica, né? E a impunidade. São as duas coisas que acometem o nosso país. Essa história do marco legal, do marco temporal, ela trouxe uma insegurança jurídica enorme para todo o país. Isso precisa ser revertido. O Congresso tentou fazer a parte dele com um projeto de lei, mas muito provavelmente o STF vai derrubar e o Congresso tem de agir com uma emenda constitucional e tentar colocar um ponto final nesse negócio. Não é possível você ter o Estado brasileiro fomentando a ampliação, né, das fronteiras agrícolas, fomentando a ocupação territorial com políticas públicas durante décadas e, de repente, você vira a chave e passa a expulsar essas famílias que muitas vezes saíram de outros lugares e foram para essa região por incentivo do próprio Estado. Isso aconteceu na Amazônia, isso aconteceu nas regiões de fronteira, isso aconteceu lá, né, no Sul, onde a gente viu na semana passada toda a problemática causada aí por uma decisão recente de suspender os processos lá que estavam questionando uma demarcação que ela é imprópria. Não é possível você ficar nessa insegurança jurídica. E justamente as pessoas, o que acontece com essas milícias, né? Por que o sujeito vai lá e pega e resolve fazer justiça com as próprias mãos? Porque ele não tem mais fé no Estado. O Estado não o protege, não protege seus direitos. Qualquer crime tem que ser punido. Infelizmente, nós temos o crime dominando todas as regiões. Você citou lá na Amazônia, aquilo já virou terra de ninguém, ou melhor, terra do PCC.